Bem, de volta, vamos voltar a conversar sobre inflação, juros e crescimento do produto interno bruto com os economistas e professores José Cucino e Alexandre Brito. Assim como as taxas de inflação, a taxa de crescimento do PIB tem causado muita surpresa aos analistas. Em um momento de aperto monetário, esperava-se uma diminuição da atividade econômica, mas os índices de crescimento do PIB têm surpreendido. As projeções para a expansão do PIB em 2023 subiram de 2,64% anual para 2,89% ao ano. Então, onde está se errando nessas projeções? Esses modelos econômicos, eles têm que ser revistos? O que está acontecendo? Professor Alex e professor Cucina. Nós falamos de juro, de inflação, para chegar bem aqui. Eu acho o seguinte, Arthur. Das coisas muito importantes que a economia e o economista lidam, eu acho que o crescimento do PIB é deles o mais importante, né? Muito bem. Agora, nós estamos falando, olha, está havendo surpresa, a taxa está surpreendendo e tal, era para ser menor. Eu prefiro pensar um pouco fora disso e até, vamos dizer assim, ser benevolente com os modelos. Não vou entrar na questão se teria certo ou teria errado, mas assim, o que eu acho que a nossa grande questão é que nós Brasil, devemos crescer muito mais do que isso que a gente vem crescendo há muito tempo, né? E crescer muito mais por muito mais tempo e com uma composição desse crescimento, né, que corresponda às nossas necessidades presentes e futuras, levando em conta essa nova geopolítica, vamos chamar assim, que a questão ambiental é muito forte, que a questão inclusive é muito forte, etc. Então, nesse sentido, eu fico assim, muito preocupado de ver que o Brasil não está conseguindo, e aí eu não vou responsabilizar ninguém, mas nós, Brasil, não estamos conseguindo realizar isso, Realizar o quê? Caminhando para ter esse tipo de desenvolvimento que é o que vai nos tirar da armadilha da tal eu acho que isso é um consenso, médio professor. o tempo inteiro. É um consenso, isso é um consenso. Mas vamos voltar aqui a esse ponto que nós iniciamos aqui. Por que as previsões têm errado tanto? Praticamente todo mundo errou nessas previsões e não pode dizer que é um movimento internacional, né, porque o movimento internacional é de um crescimento negativo aqui na Argentina, vai ter recessão. O crescimento previsto para o Brasil vai ser maior que o dos Estados Unidos, maior que o da Europa. O que aconteceu, professor? Eu acho que não é novidade. Por exemplo, se a gente pegar o principal instrumento estimativo da economia das finanças, que é o relatório Focus, você pegar o relatório Focus de janeiro e ver a previsão dele para dezembro ou janeiro do ano seguinte, ele erra. O Focus só consegue acertar se você coloca 3 ou 4 dias antes da variável sair, aí ele acerta. Mas a OCDE também errou bastante sobre mas essa é isso que eu ia dizer, a OCDE, o FMI, o Banco Mundial. 0,8% e já realinhou essa semana para 2,8%. O Banco Mundial achou que nós iríamos cair 9 pontos percentuais, não chegou a nem metade disso. E o que se pode fazer em relação a isso para dar mais, digamos, segurança nas previsões? Eu acho que, na verdade, não é a previsão, é o modelo institucional que tem que dar previsibilidade. É assim que a economia funciona. Diferentemente das outras ciências, em economia, a gente chama que a economia é uma ciência conservadora, porque em economia não se admite surpresas. Então, eu tenho que ter um desenho institucional que me permite... A surpresa pode ser positiva, só não pode ser negativa. Às vezes, até a surpresa positiva... ela pode ser problema. Parece que as previsões são sempre pessimistas, né? Então, a ideia é você criar um ambiente de previsibilidade. Mas eu acho que o importante não é a gente discutir
por que as previsões falham, mas por que o Brasil é um país de crescimento baixo? E quando cresce, é aquela expressão do stop and go. É o voo de galinha, mais popularmente falando. Qual é a avaliação dos senhores sobre isso? Na minha avaliação, a gente pode começar aqui, é o problema da taxa de juros. A gente está falando de taxa de juros que todo mundo está achando alta, mas o professor aqui sabe que nós tivemos taxa de juros na casa de 55%, num passado não muito distante, né? Então, o problema da taxa de juros é que ela é uma variável que controla surtos inflacionários pelo lado da demanda. Então, na sua opinião, resolvido isso, o problema do Brasil está resolvido, é isso? Não. Estou primeiro dando um diagnóstico geral. Sim. Então, a taxa de juros é uma variável que ajusta choques pelo lado da demanda. O que quer dizer choques pelo lado da demanda, que é um jargão que os economistas costumam dizer, só para ficar claro. Quando os economistas dizem que tem que usar a taxa de juros para controlar a demanda, ele está dizendo que a renda que você ganha, e vamos combinar, a remuneração não é salário. A remuneração média do brasileiro é R$ 1.546,87, está no IBGE. Então, esse poder de compra, segundo os economistas, fazem com que a capacidade instalada da indústria chegue à plena capacidade, extrapola e seja necessário aumentar preço. Então, nessa linha de pensamento, se não estivéssemos com uma taxa de juros mais baixa agora, em vez de uma previsão de 2,86, tivesse aumentado a taxa de juros, teríamos o dobro do crescimento econômico, é isso? Acho que não. O que eu estou querendo dizer é que a taxa de juros, por exemplo, ela deve ser usada com cautela na medida em que ela é o instrumento para combater uma inflação causada, por exemplo, por câmbio. Você só consegue resolver um problema cambial com taxa de juros. É isso que eu estou dizendo. O que a gente deveria, então, tratar a inflação? Como a gente deveria tratar a inflação? Com instrumentos anti-inflacionários não monetários. Quais são? Vou dar um exemplo que foi o que Temer acabou. Estoques reguladores, que sempre teve na história do país. Acabou-se. Segundo, a gente também deveria perguntar... Estoque regulador de quê? Estoque reguladores é quando o governo abastece os silos da produção agrícola e ele compra para sustentar o preço e desova quando o preço está muito alto. Mas isso tem um dado interessante que nós já tratamos aqui no programa também. Os Estados Unidos tem uma capacidade de armazenagem de grãos que é 2 vezes a sua produção. O Brasil tem 50%. E por que mesmo a gente tendo essa capacidade abaixo da produção, nós tivemos queda de preço agora? Não existe, mas armazenamento acabou. Sim, mas por que nós tivemos queda de preço, já que nós não tínhamos armazenamento? Por que nós tivemos queda de preço? Porque as commodities de alimentação cederam. Então o problema não é as commodities, o problema não é a armazenagem, então, já que teve queda de preço. Eu não estou falando que o problema é a armazenagem é a solução, o problema são os juros. Em vez de eu elevar juros para conter preço, eu uso estoque. Eu desovo os estoques sem precisar elevar a taxa de juros. Qual é o problema da taxa de juros? Ela é eficaz na contenção dos preços? Ela é. Mas depois que ela acaba com todo o investimento, com todo o consumo e com todo o varejo. Ou seja, ela acaba com toda a economia. É como se eu, para resolver o problema da falência múltipla dos órgãos de um paciente, eu matasse o paciente. Mas aí, eu volto aqui à discussão ao professor Cursino, porque a discussão é muito interessante. É a grande polêmica que está sendo levantada hoje em dia. A gente tem uma taxa de juros elevada, seja nominal ou real, mas ao mesmo tempo a gente está com um crescimento da economia, mais do que nos últimos anos. Nós estamos tendo uma queda do desemprego, que está abaixo de 8%, que é o histórico, e nós estamos tendo uma queda da inflação. Isso tudo não é contraditório? Hoje a discussão é essa. Onde é que está a contradição disso? Porque se fosse essa linha de raciocínio de que os juros está impedindo, não, está crescendo e o fato básico da economia está crescendo é que o desemprego está caindo, ou não? Eu acho que esses fatos aí positivos de previsão de crescimento do produto, melhoria no mercado de trabalho, né, própria queda da inflação, pelo menos em parte, se deve à política monetária
tal como o Roberto Campos vem praticando, se deve a isso. Não tivesse isso, nós teríamos tido um cenário bem mais complicado. Inflacionário. A inflação no passado foi 9%. Agora, a questão é, dentro disso que a Alex está dizendo, será que tem sustentabilidade essa política monetária por muito mais tempo? E aí a gente vê o seguinte, ele falando aqui de uma coisa interessante. Resumindo aqui, vou tentar colocar no português menos economês aqui. Não seria a questão dessa discussão da velocidade de diminuição da taxa de juros? É isso que o senhor está falando? Não, estou dizendo assim, que esse cenário que hoje tem aspectos benignos, não é, se deve a ter havido a política monetária que foi praticada. Mas qual o cenário de crescimento econômico? Exato. Mas o professor Alex está dizendo que a taxa de juros é um problema para crescer? Não estou dizendo que não, eu estou dizendo o seguinte, que esse cenário de crescimento agora que está aparecendo agora, essa melhoria no mercado de trabalho, essa queda na taxa de inflação, não estariam acontecendo se não tivesse havido a política monetária que o Banco Central... Tem uma outra questão que eu gostaria que rapidamente os senhores comentassem. Nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Aqui passa rápido. Aqui não é um seminário, professor Alex. A questão das mudanças estruturais que tiveram na legislação trabalhista e o próprio arcabouço regulatório que teve mudanças no Brasil nos últimos anos, ela ajudou em parte isso aí ou não tem nada a ver? Eu acho que está sendo superestimada a contribuição das reformas, especialmente a trabalhista, para essa situação. Certo. Concorda, professor Alex? Eu concordo e vou dar um dado. Economia, a gente tem que olhar vários indicadores. E o número não é um fato, ele não fala por si. Vou dar um exemplo. É fato que o desemprego tem caído, mas é fato também que a renda também tem caído. Então, veja só, se o desemprego está caindo, ganha o trabalhador. Mas se a renda também está caindo, o trabalhador ganha, mas não leva. Isso é um primeiro aspecto. Desde 2016, as reformas que têm colocado, a Previdência, a Trabalhista, agora a chamada, que na verdade é uma simplificação tributária, eu acho que elas não irão resolver a contento. E a tributária, principalmente, ela é necessária, mas por enquanto, ela não afeta o maior problema da estrutura tributária, que é a regressividade. Ela vai simplificar, mas ela talvez não alcance. No Brasil é curioso, porque até o imposto de renda, que deveria ser um imposto progressivo, ele é regressivo porque só tem 3 alíquotas. França tem 2 e Japão tem 6. Então, eu acredito que o esforço deveria retomar a capacidade de coordenação da política econômica, ou seja, na minha visão, é inadequado um governo eleito não ter como conduzir a coordenação das duas principais políticas macroeconômicas, que é a fiscal e a monetária. Então, o senhor não é a favor da independência do Banco Central? Mas de jeito nenhum, por 2 motivos muito simples. Primeiro, que o Banco Central sempre foi independente, de fato, em termos operacionais. Agora, o que querem fazer é que seja a independência dos objetivos. Só que os objetivos, quem define a política monetária não é o Copom nem o Banco Central. É o Conselho Monetário Nacional. Isso está em qualquer manual de economia. Então, não é o Banco Central que conduz e define a política monetária. É o Conselho Monetário. Agora, o Banco Central tem sim que ser independente quanto aos instrumentos. Isso ele sempre foi. Tá certo. Professor, essa conversa é muito interessante. Talvez tivesse que fazer um programa aqui sobre inflação, o outro sobre taxa de juros e outro sobre crescimento. Outro Banco Central. Mas, de fato, aqui o nosso programa é sobre negócios, e economia, a gente acaba abordando porque impacta todo mundo, principalmente os negócios. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença do professor Alex aqui. Professor Cursino, mais uma vez. O professor Cursino já é catedrático aqui na TV Guará. E primeira vez, professor Alex. Professor Alex, muito obrigado pela sua presença, sua contribuição aqui. Eu agradeço muitíssimo e estou à disposição. Muito obrigado. Mesma coisa, Arthur, é um prazer muito grande. Eu acho que é um grande serviço que a TV Guará presta
ao Maranhão, aos seus empresários, a toda a sua sociedade, em trazer essas pautas a serem discutidas aqui transparentemente e de forma bem esclarecedora. Muito obrigado e continuamos às ordens. Eu estou sentindo falta desse debate chegar via Conselho Regional de Economia, mas vamos esperar que isso aconteça em algum momento. Conselheiros, né? Boa observação. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta, oferecimento de Apolo Energia Solar e Vero Vino. Todos os programas estão disponíveis em nossas redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.